Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula 6 do nosso módulo de insegurança. Já vimos até aqui algumas formas de dizer não, já vimos sobre a insegurança, sobre a base de segurança, já vimos muita coisa, né? Agora vamos dar continuidade. Nós vamos falar sobre um tema bem interessante, que é sobre coragem. E aí, como que você considera o seu nível de coragem hoje? Você se considera uma pessoa corajosa? Sim? Não? Pois bem, então vamos entender um pouquinho mais sobre coragem, tá? Seguinte, o que é coragem? Quando a gente fala assim, né? Eu sou uma pessoa corajosa. A gente nunca fala isso, né? Nunca ouvi ninguém falando isso, você já ouviu? Mas a gente julga as pessoas como corajosas. Então, nossa, aquele fulano ali, ele é corajoso, né? Qual que é o seu critério de julgamento? O que você está medindo que você está falando que ele é corajoso? É por quê? Porque ele faz o que ele quer, aí ele é corajoso? Ou porque ele desafia o medo, por isso é corajoso? O que é coragem para você? Pensa um pouquinho sobre isso. Coragem é a capacidade de você agir apesar do medo. Isso significa coragem. Coragem não é a ausência de medo. Então, assim, para que eu não sinta medo, eu preciso ser corajoso. Não. Quem tem coragem não tem medo. Não. Mito. Mito, mito, mito. Coragem é você conseguir fazer o que você tem que fazer apesar de estar com medo, tá? Isso é coragem. Atos de coragem. É isso. Então, assim, como que você vai fazer, então? O que você pode fazer para começar a ter mais coragem na sua vida? A coragem, assim como qualquer coisa na nossa vida, ela pode ser desenvolvida, tá? Sempre, sempre. Primeiro ponto é a gente entender por que você não está com coragem nesse momento aí da sua vida, nessa área. Para que você se torne uma pessoa segura, muito provavelmente você tem que desenvolver a sua coragem. Porque você já viu aqui que até aqui você já teve bastante desafio, né? Já desafiei você a dizer um não, já desafiei você a treinar o não, desafiei você a fazer várias coisas referente à sua insegurança, à sua segurança, o que você quer fazer, sobre as crenças, modificação de crenças, né? Então, tudo isso tem que ter coragem para você fazer. Então, se você está se sentindo travado agora, respira fundo. Você vai conseguir. Você vai conseguir, eu tenho certeza que você vai conseguir, certo? Pois bem, para que você possa conseguir, é muito importante que a gente identifique o medo. Esse medo que está trazendo essa insegurança, que está trazendo essa dificuldade de enfrentar. Superficialmente, vamos falar desse medo. Vamos aprofundar ele numa aula mais pra frente, tá? Combinado? Num módulo inteiro aí sobre as emoções. Agora, preciso que você foque no ato de coragem, tá? Quando estamos com medo, nós aumentamos a nossa avaliação de risco. Então, quanto menos a gente sabe sobre alguma coisa, alguma situação, mais medo a gente sente, porque a gente está aumentando a nossa avaliação de risco. Então, o negócio é desse tamanho, aí você vai lá e aumenta para desse tamanho. E a gente aumenta para desse tamanho porque a gente está aumentando a nossa avaliação de risco, a gente faz isso naturalmente. Então, essa incerteza do que você tem que fazer, por exemplo, gera insegurança, gera medo. Então, para amenizar, para reduzir essa incerteza, amenizar e reduzir, porque assim, você não vai ter certeza sobre nada na sua vida. Tenho que te contar isso. Não vai ter, porque as coisas elas não estão sob seu controle. Então, assim, a gente não sabe o que está por vir. Mas mesmo assim a gente sente medo, sente insegurança da incerteza. Cara, se você não desapegar, você vai ficar inseguro. Porque a gente não pode ficar apegado numa coisa que não existe. O que não existe? Essa falsa segurança, entende? Mas você pode fazer coisas para amenizar e reduzir essa incerteza. Que é o quê? Conhecimento. Conhecimento sempre, sensacional, conhecimento é maravilhoso. Então, você pode reunir o máximo de informações que você não tem, mas você vai reunir o máximo de informações possíveis para você ter no que olhar. Então, por exemplo, uma entrevista de emprego. Você tá lá
nervosão, porque você vai fazer uma entrevista de emprego. Aquele negócio está gerando em você um medo, uma insegurança, porque você está com a ideia do desconhecido. Né? Então, o que você pode fazer para amenizar, para reduzir essa incerteza? Vai lá, antes da entrevista de emprego. Vai lá um dia antes, por exemplo. Veja quanto tempo demora para você chegar lá, se dá para ir de ônibus, se dá para ir andando, aprende o caminho. Outra coisa, entra lá dentro, né? Se for um prédio comercial, senta lá, vê como é que as pessoas chegam lá, como é que as pessoas se vestem. Se as pessoas vão lá, é uma startup, as pessoas vão de camiseta e shorts, e aí, ou não, é mais formal, que as pessoas vão de camisa. Como que você vai, né? Aqui falando de vestimento, como que você vai? Mas, enfim, então, você ter mais conhecimento, você juntar o máximo de informações possíveis, vai fazer com que você amenize essa incerteza. Mas você vai ficar com essa incerteza porque ela é normal, né? Ela é normal. A gente meio que monstraliza. Não existe essa palavra. Agora existe. Aí a gente pega e faz um monstro de algumas coisas que às vezes é muito simples, né? Mas a gente faz um monstro porque a gente se sente inseguro. Então, essa daqui é uma ferramenta top para que você possa reduzir essa incerteza. Combinado? Outro aqui, muito legal para você ter coragem, é você usar técnicas de relaxamento. Como assim? Porque quando a gente tá com pra gente reduzir os níveis de medo, né, para que eles fiquem controláveis, para que a nossa resposta fisiológica, aqui a respiração curta, o batimento acelerado, para que tudo isso comece a ficar sob seu controle, porque em situações de medo parece que a gente, né, foge um pouco do nosso controle. É muito importante que você reúna o quê? Informações. De novo, o máximo de informações que você tem. Então, aqui é o máximo de informações mais técnica. Então, faça um alongamento, estica teu corpo, faz exercício de respiração, vai fazer se você tiver facilidade de fazer meditação, vai fazer uma meditação, mas o mais importante é que você possa fazer aquilo que está dentro do seu controle. E dentro do seu controle está o quê? Você conseguir fazer o que você pode fazer por você. Então, traga essas técnicas de respiração para amenizar a situação aí que está no seu corpo, tá? Isso com certeza vai deixar um medo menos assustador, porque se ele grita, ele te cala, né? Não pode ser assim. E o terceiro ponto aqui que eu coloquei para você ter coragem, 20 segundos de coragem insana. Você já assistiu esse filme? É um filme que se chama Compramos um Zoológico. É um filme antigo, mas é um filme legal, bonitinho. E nesse filme Compramos um Zoológico, tem um momento lá que o pai, ele fala assim pro filho dele: nós precisamos apenas de 20 segundos de coragem insana e eu tenho certeza que algo grande virá disso. Então, ele usa essa frase, eu acho isso bem interessante porque quando a gente precisa encarar, quando a gente imagina que a gente tem que encarar uma situação por horas e por dias, o medo fica assustador, né? O medo vem, ele toma conta, a gente já começa, meu Deus do céu, nunca vou conseguir fazer isso e tudo mais. Às vezes é necessário apenas que você entenda que passar horas por aquela situação que te gera medo é difícil, realmente é assustador. Mas você suportaria, ao invés de passar 5 horas sentindo medo, você passar 20 segundos sentindo medo? Qual é a troca que você faria? 20 segundos ou 5 horas? Acredito que 20 segundos, né? E aqui vem essa ideia dos 20 segundos de coragem insana. Você vai encarar seu medo e você vai passar medo por apenas 20 segundos. Legal, né? Super interessante. Então, no fim das contas, em resumo, você só tem que dar o primeiro passo. Jogar assim, ó, o primeiro dominó. E os outros vão cair. O ato de coragem é isso, é você agir mesmo com medo, que seja 20 segundos de medo, que seja então você ter coragem para bater no primeiro dominó e o resto ele cai, né? Então a coragem é isso, é você fazer com medo. Sim, se o medo não estiver paralisante, faça. Se ele estiver te atrapalhando muito, faz a respiração, entenda o que está te dando medo. Vai atrás de informação para você poder reduzir
reduzir essa incerteza, e esses 3 pontos, esses 3 passos, com certeza vai te ajudar a dar um passo de coragem. E aí, o que você acha? O que você está sentindo agora nesse momento? Faz bastante sentido para você? Vamos testar? Vamos tentar? Então vamos para a prática, hora da nossa prática. O que nós vamos fazer hoje? Primeira pergunta, descreva as situações ou aquilo que você tem medo, que você precisa ter um ato de coragem. O quê? O que você precisa ter um ato de coragem que você está com medo? Descreva-se aqui quais são essas situações ou o que é que está fazendo com que você tenha medo nesse momento. 2. Descreva o que é preciso acontecer para você fazer aquilo que precisa ser feito. O que precisa acontecer para que você possa fazer e enfrentar aquilo que está te gerando medo hoje. E o 3º, defina pequenas ações. Por que pequenas? Porque a gente precisa começar pelo pequeno. Hoje, 1% melhor do que ontem. Sempre. Tá? Sempre 1% melhor. Então, qual é a primeira ação que você pode fazer para ter um ato de coragem? Primeira ação. Vamos pensar? Vamos lá? Certo? Maravilha? Combinado? Então, faça essa atividade para que você possa entender um pouco melhor sobre os seus medos e sobre os seus próximos atos de coragem. Combinado? Vamos agora para o momento da nossa autoavaliação. Como é que você tá? Como você descreveria a sua coragem hoje, nesse momento aí da sua vida? Como sua coragem, como que tá o seu enfrentamento hoje? Número 1, sem coragem, paralisado pelo medo. E número 4, com coragem, com pouco medo. De 1 a 4, aonde você se encaixa hoje? Certo? Vamos lá? Vamos com coragem para nossas próximas aulas, porque essa jornada, ela tá incrível. Jornada de autoconhecimento, coragem para se conhecer. Vamos lá? Beijo, até a próxima aula!